Olá, queridos. A gente vai continuar falando sobre esse período da República Velha aqui no Brasil, esse período das oligarquias no poder aqui no Brasil. A gente fala sobre aqui o final do século XIX, começo do século XX, aqui no nosso Brasil, aqui na página 124. Se você quiser acompanhar, abra aí o seu livro na página 124 e acompanhe, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre essa revolta da vacina. A ciência, né, ela sempre tem uma... A gente está vendo, está contextualizando, está vivendo isso agora. A ciência ela é muito difícil de se prever, é muito difícil de se explicar, né? Os cientistas falam alguma coisa, mas precisa de anos e anos para se estudar. Às vezes um cientista ele lança apenas uma hipótese, né? Anos-luz à frente, a gente vai ver se a ciência tinha ou não razão. E por que eu estou falando isso? Porque nessa revolta da vacina, aconteceu em 1904 aqui no Brasil, era um período que estava acontecendo muitas coisas, assim, muita perseguição aos mais pobres, né, aos negros. Parece contextualização do que a gente está vivendo nesses casos aí de protestos, de violência e tal. Mas esse período aqui foi bastante conturbado, porque, como eu já falei nas aulas passadas, foi o período que surgiram as favelas, né? Os negros estava recém a abolição da escravatura, mas que a crítica aboliram os negros, não deram condições de trabalho. Vocês vão trabalhar aqui, vocês vão ter o salário, vocês vão fazer isso, isso e isso. Não, deixaram soltos, marginalizados, não deram nenhuma assistência, não fizeram nada, entendeu? E isso fazia com que a violência aumentasse, porque quando a pessoa não tem um futuro, não tem uma perspectiva, ela vai procurar os seus meios, né? Até porque a educação não era aberta a todo mundo, não era aberta a todos. As escolas não tinham escolas tão públicas assim como hoje a gente tem, né? Então vivemos esse período conturbado. Então essa revolta da vacina, o governo na época era o Rodrigues Alves, né? O presidente Rodrigues Alves, né? 1902 a 1906, ele estipulou, chamou aqui o nosso sanitarista, médico e sanitarista Oswaldo Cruz, né? O médico sanitarista mais famoso do Brasil, né? Graças a ele foi fundada a Fundação Oswaldo Cruz, que hoje é uma fundação de ponta em pesquisas de várias vacinas, várias pesquisas no Brasil e no mundo, tá? Então, o senhor Oswaldo Cruz foi o médico escolhido pelo Rodrigues Alves para vacinar a população. Naquele tempo, a varíola estava disseminando, né, matando muitas pessoas, né, a rubéola, enfim, a coqueluche, várias doenças que hoje já foram erradicadas, ou a gente já tem vacinas, ou quase a gente não ouve mais falar sobre elas, porque, né, existem pouquíssimos casos, graças a essas descobertas, a esses usos de vacina e tudo mais. Mas para o povo naquela época, é muito difícil botar na cabeça deles que aquela vacina iria servir para a saúde deles, para o bem deles, né? Então, as pessoas não queriam ser vacinadas, né? Então houve essa guerra por as pessoas não querer serem vacinadas, né? Até apedrejaram a casa do Oswaldo Cruz, né? Tentaram malhar ele em rua pública, né? Porque não concordavam em ser vacinados. O que aconteceu? O exército teve que ir para as ruas e essas pessoas, esses revoltosos, foram mandados, né, lá para os seringais e estação de borracha lá no norte do país. Ok, e em 1910 acontece a revolta da Chibata. Essa revolta da Chibata, estou bem aqui na página 126, tá? Essa revolta da Chibata teve como principais líderes aqui o João Cândido, aqui, deixa eu ver,
teve como principal líder o João Cândido. Essa revolta da Chibata e o Almirante Negro, que foi o mais famoso, né? O Almirante Negro foi bem famoso. Por que a revolta da Chibata? Sem previsão de emprego, de melhores condições de vida, muitos negros eles quiseram, né, ir para o exército, se alistaram no exército procurando melhores condições de vida. Só que aquela coisa, ainda não tínhamos direitos nem leis trabalhistas no Brasil, então os empregadores eles exploravam bastante, né? Eram horas e horas de trabalho para uma miséria de salário. Então, e ainda esses negros que muitos eram ex-escravizados, né? Ainda eram chibateados lá nos porões, lá nos navios, principalmente nos navios aqui da Marinha Brasileira. Então, o que aconteceu? Esses negros, principalmente aí o Almirante Negro, eles tentaram invadir, né, esses fortes, tentaram invadir esses ambientes militares e tentaram se revoltar, né? O que aconteceu? A mesma coisa. Os revoltosos foram enviados lá para a região norte, para os seringais. O exército massacrou eles cruelmente. E o João Cândido foi considerado louco, mas foi inocentado em 1912, após ter sido julgado. Ok. Então, aqui no Brasil, a gente começa o quê? A ter uma organização sindicalista, uma organização social, inspirado no comunismo, inspirado no socialismo, né? Porque aqui a gente já estava se baseando no socialismo, né? Na Rússia, né? De 1917. Então já começa a serem criados aqui os grupos anarquistas que visavam aí melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, né? Então surgiu aqui no Brasil esse anarquismo, o anarcossindicalismo. Todo mundo sabe que o anarquismo foi um movimento criado lá pelo Bakunin. O objetivo desse anarquismo é quebrar o sistema capitalista, quebrar mesmo, ir para agressão, no caso quem trabalha em fábricas, em indústrias, quebrar as indústrias. Para a época, ninguém pode julgar, né? A história não está aqui para ser julgada, a história está aqui para ser analisada, né? Então, para a época, isso ajudou eles, porque ajudou a melhorar suas condições de trabalho. O primeiro sindicato no Brasil foi fundado no Rio de Janeiro, em 1903, tá? Que foi o Sindicato dos Estivadores de Minérios de Ferro, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, é importante porque para a época teve alguém que falasse por eles, que tentasse melhorias, né? Tentasse melhorias no salário, diminuir a jornada de trabalho, melhorar o salário e tal. Ok, o Brasil ainda nesse período aqui, final do século XIX, começo do século XX, teve outras revoltas, né? Como as revoltas tenentistas. Esses tenentes, esses militares, eles não concordavam com as eleições de presidentes, né? Porque ainda predominava a República Velha, né? Existiam só presidentes de São Paulo ou Minas Gerais. Então, e não mudava nada, não melhorava em nada a vida dos mais pobres. Então tiveram muitos movimentos tenentistas, chamados assim porque foram movimentos estimulados por militares, para que se houvesse um golpe militar, né? Uma tentativa de retirada desses presidentes do poder. O mais famoso foi a revolta dos 18 do Forte, né? Em 1922, que o principal líder deles era o Luiz Carlos Prestes, tá? Siqueira Campos, Juarez Távora e o Luiz Carlos Prestes, os principais tenentistas, os principais líderes desses movimentos tenentistas, né? Então essa revolta do 18 Forte, por que o nome é 18 Forte? Porque apenas 18 tenentes resistiram ao máximo e eles invadiram o forte de Copacabana em 5 de julho de 1922. Todo mundo sabe o que é um forte. Um forte é uma criação militar para resistir ao ataque, né, de outras forças militares, de forças
forças exteriores. Geralmente esses fortes eles eram em praia, né? As praias tinham lá as grandes construções fortificadas com canhões, com armas, para quem viesse pelo mar, né, seria parado, teria que se identificar e tudo mais. Ok. Aqui na página 129 tem a imagem aqui dos 18 do forte, 18 tenentes do forte. Eles eram contra o presidente Arthur Bernardes. Tá? Eles não queriam o Arthur Bernardes no poder, que foi o presidente da época. Eles queriam, o sonho deles era ver o Nilo Peçanha. Tá? Nilo Peçanha eleito. Mas Nilo Peçanha não foi eleito. Quem foi eleito foi o Arthur Bernardes. Eles queriam, né, retirar o Arthur Bernardes do poder. Não conseguiram. Foram duramente reprimidos. Depois houve no Rio Grande do Sul e São Paulo a segunda revolta tenentista, 1923 a 1924. Tá? Também defendiam mais empregos, redução dos preços das coisas, melhores condições, melhores salários. Também foram duramente reprimidos. E por último, esse movimento tenentista aqui no Brasil, a Coluna Prestes, 1925 a 1927. Por que Coluna Prestes? É homenagem ao senhor Luiz Carlos Prestes, tá? Que tinha essas ideias socialistas baseadas na Revolução Socialista Russa, foi um dos criadores aí do Partido Comunista Brasileiro, PCB, 1928. Essa Coluna Prestes, ela andou mais de 20 mil quilômetros pelo Brasil todo, tentando fazer com que a população se revoltasse contra o governo, tá? Contra o presidente. Conseguiu? Não conseguiu. Foi duramente reprimido também. Essa Coluna Prestes ela foi até a Bolívia. Ó. Aqui na página 130 você pode ver a ilustração. Andou por aqui, pelo Maranhão, Piauí, Bahia, todos esses estados. Foi até a Bolívia. Andou mais de 20 mil quilômetros. Não conseguiu apoio e adesão popular. Criou, no entanto, em meio à Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna foi um movimento totalmente expressionista que aconteceu aqui no Brasil, 25 de março de 1922. Aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Lá na atividade vai te perguntar. Saiu até na revista famosa, né? Muito importante porque foi o desenvolvimento da arte brasileira. Lá se destacou lá Tarsila do Amaral, Carlos Drummond de Andrade e vários outros expoentes que são bem famosos hoje na arte brasileira. Né? Então, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, foi criado com a ajuda lá do Luiz Carlos Prestes. Aqui no Brasil, baseado na Revolução de 1917, foi criado em junho de 1922. Tá? Junho de 1922 foi criado aqui o comunismo no Brasil, Partido Comunista do Brasil. Ok, agora eu peço que vocês respondam essa atividade da página 131 até a página 135, tá? Boa tarde, tudo de bom para vocês.